Não importa a idade que você tenha, estou quase certo de que o filme da Disney, Encanto, nos deixou cativados com sua grande história e, claro, com suas melodias também. Claro, é onde ir visualizando deixa a avó, como todos, tremendo. Mas você sabia que algumas dessas músicas seriam diferentes das que ouvimos originalmente no filme? Ou você sabia que alguns personagens seriam totalmente diferentes? Não vá embora, porque temos esses e outros fatos curiosos sobre o seu filme favorito, Encanto. Ah, mas antes, um cumprimento ao fã número 1 do canal, Elvis Mantilla, que sempre é o primeiro a comentar todos os vídeos que postamos. E claro, um cumprimento a todos os outros membros do canal, com quem sempre interagimos nos comentários. Eu me enganei? Tudo é um mistério, um mistério. Por isso essa audição é Vamos ao primeiro ponto, porque agora sim é hora de falar sobre Bruno. Para o nosso querido Bruno, houve algumas considerações em relação ao seu nome, ao início do projeto de Encanto. Antes de Bruno ser chamado Bruno, outros nomes como Arlo, André, Anco, Marco, Emo e até mesmo Oscar estavam sendo considerados. O diretor Bush perguntou a Lin-Manuel qual nome ele gostava mais e ele escolheu Bruno. Mas a razão por trás de sua escolha tem a ver com o fato de que o nome Bruno se encaixava perfeitamente em uma música em que Miranda estava trabalhando. Depois disso, saiu uma das melhores músicas do filme. Não se fala de Bruno, não. Qual nome vocês gostaram mais? Para mim, pessoalmente, acho que fizeram uma ótima escolha com Bruno. Na verdade, não acho que as pessoas passariam um tempo cantando. Não se fala de emo. Não. Nesse caso, teria sido melhor colocar Pilim. Tilim, que tilim. O que vocês acham? Gostaria de saber mais, então veja mais. E já que estamos falando de Brunito, temos que saber sobre a sua aparência. Ele teve muitas mudanças ao longo de todo o processo de produção. Tanto que uma ideia que os animadores tiveram foi que Bruno usasse um tapete que ele havia encontrado em casa, sem sua típica ruana com capuz. Ufa, pobre Bruno, que bom que no final ele conseguiu usar sua ruana. Eu faço parte do Surpreendentes Madrigal. O Surpreendentes Madrigal? Quando os criadores estavam idealizando personagens para incluir na família Madrigal, surgiram várias ideias muito criativas e que teria sido interessante ver no filme. Dentre os personagens que, no final das contas, não foram incluídos na família, estavam as gêmeas Amélia e Sofia. Os poderes delas seriam contraditórios, já que se pensava que a multidão se apaixonaria por Amélia e temeria Sofia. Isso teria criado um afastamento entre as irmãs inseparáveis, já que Amélia representaria a beleza, enquanto Sofia representaria todos os medos e a feiura. Vocês acham que teria sido uma boa ideia colocá-las dentro de Encanto? Mas as gêmeas não foram as únicas personagens descartadas. Também havia um personagem chamado Zoe, que basicamente tinha o poder de consertar qualquer máquina. As máquinas, como uma torradeira quebrada ou um relógio estragado, ganhariam vida, ouviriam a Zoe e saberiam como se consertar. Uau! Embora, na verdade, muitos ainda não saibam que a família Madrigal e toda a vila de Encanto não tem eletricidade. Razão pela qual este personagem provavelmente foi descartado da trama. E para que vejam mais curiosidades como esta, não se esqueçam de assistir ao nosso próximo vídeo de Encanto. Além disso, havia uma ideia ampla de que houvesse outro irmão Madrigal que fosse muito bom jogando sinuca e tivesse o dom de ser vidente. Algo que definitivamente teria destruído a trama na história. Qual desses personagens vocês gostariam de ter visto? Trazer orgulho para sua família? Em relação aos figurinos, não houve muitas mudanças, mas sem dúvida, os mais interessantes são os de Mirabel e Agustin Mirabel. Inclui em seu figurino
algo que representa cada um dos membros de sua família. Podemos ver uma vela para a avó, animais para Antônio, flores para Isabela, um sol para Pepa, um camaleão para Camilo, entre muitos outros. Referências podem ser encontradas em toda a saia de Mirabel, se observada em detalhes. Mas Mirabel não é a única que inclui pessoas importantes em seu vestuário. De quem ela terá aprendido? Assim como Mirabel, seu pai Agustin também reflete as pessoas mais importantes de sua vida em seu traje. Suas roupas parecem bastante simples, mas por trás da simplicidade estão os detalhes. O diretor decidiu colocar algo que representasse suas 3 filhas. Agustin leva uma flor para Isabela. Em uma de suas meias, ele tem o símbolo do peso de Luísa estampados, enquanto a outra meia é bordada da mesma forma que o traje que Mirabel está usando. Que grande detalhe! Quando seu tio Félix e eu nos juntamos a esta família, sem um tom especial, nos sentíamos pouco excepcionais. Ok, papai. Algo que sem dúvida gostaríamos de ver em Encanto é Agustin e Félix com seus dons, coisa que não aconteceu no filme. Mas caso vocês não saibam, a equipe da Disney originalmente considerou conceder poderes a esses 2 personagens, o que aconteceria logo após se casarem com suas esposas, Julieta e Peppa. Mas isso teria dado outro foco à trama, pois depois foi revelado o motivo pelo qual eles não poderiam ter poderes. E por que esses dons permaneceram exclusivos para os filhos Madrigal? E isso porque, finalmente, a ideia era a seguinte: esses poderes estariam apenas vinculados a papéis e expectativas familiares. É por isso que vemos refletidas as exigências da avó com base nos dons de seus filhos e netos. Se Agustin e Félix tivessem poderes, a avó não teria conseguido controlá-los ou ter uma boa desculpa para mantê-los com tantas exigências. Isso teria sido mal visto na história. Além de serem mais velhos e maduros do que os meninos Madrigal, isso definitivamente os colocaria contra a avó. No filme, vemos como os filhos se submetem às ordens dos mais velhos. Além disso, podemos ver o quão tóxico e destrutivo pode ser escolher como viverão suas vidas. Aos outros, apenas por seus caprichos, sem se importar o quão próximos eles sejam de você. Porque precisamos de um espaço aberto. Vamos procurar um. Onde? Usar no meu quarto. Os ratos já me contaram tudo. Na trama de Encanto, é mostrado como os Madrigal vão recebendo seu dom quando atingem a idade apropriada, cada um com um presente especial e diferente. Bruno vê o futuro, Julieta tem a capacidade de curar com sua comida e Peppa controla o clima. Mas em um rascunho inicial de Encanto, Peppa Madrigal iria possuir um dom um pouco diferente do que decidiram deixar para ela. Neste primeiro rascunho, Peppa não iria ter a capacidade de controlar o clima e carregar sua nuvem cinza quando estivesse triste. Mas ao invés disso, a Disney havia planejado que ela fosse indestrutível. Imaginem só! Se Luísa nos surpreendeu com sua superforça, Peppa iria nos deixar de boca aberta, nada iria detê-la. Claro, com exceção da vela. O motivo pelo qual o dom de Peppa foi alterado foi porque se parecia muito com o de Luísa. Dentro de tudo isso, Peppa não seria a única Madrigal com um dom diferente. Alguns dos dons seriam invertidos, como no caso de Dolores e Julieta. Dolores iria curar com a comida e Julieta iria controlar o clima. Mas isso não é tudo o que é importante. Por esse motivo, Lin-Manuel Miranda, o criador das músicas e o de certa parte da história, escreveu um primeiro rascunho de uma música que refletia todos esses dons, o que poderia dar uma reviravolta diferente nas músicas já conhecidas de Encanto. Mas as músicas não eram a única coisa que iria mudar por troca de dons. Porque, de fato, se o presente da Peppa fosse ser indestrutível, o design do seu personagem, como nos foi apresentado no filme, não refletia de forma alguma essa característica. E também foi totalmente diferente nesta primeira ideia. Ela ia ser uma garota ousada, temerária, e foi descrita como um espírito selvagem e livre.
Nada a ver com a Peppa que conhecemos. Não evocar tão cheio de esperança não é perfeito. Quem não gostaria que a história da avó Alma fosse imortalizada em uma canção melódica? De fato, meus amigos, deixem-me contar que essa ideia já havia sido levada em consideração. Em um dos primeiros rascunhos de Encanto, a história de fundo da avó Alma seria revelada na música La Família Madrigal. Então, Lin-Manuel escreveu uma letra para Mirabel que descrevia a Alma construindo uma casa e tendo 3 filhos. No final, essa ideia foi descartada e a letra que originalmente nos apresentaram no filme permaneceu. Mas, na verdade, Stephanie Beatriz, que interpreta a canção, aprendeu essa melodia com letra antes de ser descartada. Que pena que não pude interpretá-la no filme. E se vocês não têm ideia da idade dos netos da avó Alma, eu consigo para vocês. O diretor do filme, Jared Bush, revelou em sua conta no Twitter as idades dos netos. Isabela é a mais velha, com 21 anos, seguida de Dolores, que é mais nova que Isabela, por alguns meses. Atrás delas está Luísa, com 19 anos, Camilo e Mirabel têm 15, enquanto o mais novo de todos, Antônio, acabou de completar 5 anos. Mas e as cenas eliminadas? Estamos muito curiosos para saber quais cenas não foram incluídas. No final, em Encanto, algumas teriam mudado completamente a visão de alguns personagens, como com a avó Alma. Mas antes de saberem por que isso, primeiro vamos falar sobre o seguinte. Em uma cena excluída, Mirabel teria que entrar no quarto de Bruno através de uma entrada secreta no quarto de Antônio. A cena apresentava Antônio e Mirabel viajando por um rio e depois Mirabel entrando no quarto de Bruno através de uma rachadura na casita. Essa teria sido uma grande aventura para Mirabel e Antônio. Por outro lado, haveria uma história em que Isabela estaria secretamente apaixonada por um personagem chamado Bobo Marquês, um rapaz que vivia na cidade. Inclusive, houve uma cena em que Mirabel perseguia Isabela pela floresta e os encontrava reunidos com um bobo disfarçado de urso. Que loucura! Mas o que teria acontecido se em alguma parte da história tivesse incluído uma cena que mudasse a forma de pensar da avó? De fato, houve uma ideia que possivelmente mostraria essa mudança na avó. Esta cena tratava de que realmente Mirabel voltaria correndo para a cidade de onde Alma e Pedro fugiram, e isso teria obrigado Alma a voltar para buscar Mirabel. Dentro desta história, a avó Alma encontraria um mural na cidade que dizia: "Amar em absoluto é amar por completo". O que vocês acham que teria acontecido? Será que com isso a avó Alma se amoleceu um pouco? Sem dúvida, Encanto teve vários rascunhos ao longo de sua criação, assim como várias mudanças em suas letras de músicas, mas também em seus diálogos e cenas. Contarei os mais interessantes aqui. Originalmente, havia uma cena de um momento prolongado com Mirabel e seus pais, Julieta e Agustim, durante a música Todos Vocês, no final do filme. O diálogo original incluía o seguinte: outra mudança que houve foi no verso da avó em Tudo de Você. Apresentava dizendo a Julieta: "Tinha tanto medo de perder o que tínhamos feito. Concentrei-me na escuridão em vez de deixar a luz entrar. Perdi seu pai muito cedo. Não pude, não suporto te perder também." Mas o primeiro rascunho completo do verso da avó é o seguinte: e vocês, o que pensam sobre isso? Deixem suas opiniões nos comentários